Bom, realmente nós estamos cercados de influências, né? Nós temos tanto influências positivas como influências negativas. E essas influências estão nos cerceando 24 horas. Não só quando nós saímos, não só quando nós estamos no metrô, no ônibus, mas em qualquer lugar. Às vezes, dentro da própria casa, estamos recebendo influências de parentes, de amigos, de pessoas que lá estão, não é? Às vezes dos próprios filhos, etc. Às vezes a gente recebe a influência também, às vezes não, com certeza, toda noite recebemos quando nós dormimos e entramos no estado de sonho. E no estado de sonho ou de sono, a gente tem essas influências também, não é? Então nós recebemos constantemente influências. Às vezes a gente dorme bem e acorda totalmente depauperado, com energias ruins, tem pesadelos, sonhos maléficos, sonhos terríveis, né? Que também eles estão ligados a processos que ocorrem ocultamente dentro do processo de sono. Então nós recebemos muitas influências do meio. Então às vezes também as pessoas que estão ao nosso lado, elas têm carga negativa, não é? Então a gente recebe, por exemplo, vampirismo de energia. Uma pessoa que é viciada em drogas, uma pessoa que tem perturbações mentais, uma pessoa que é esquizofrênica, que é doente mental, uma pessoa que está depauperada, às vezes uma pessoa simplesmente pela idade, pelo fato de estar já com uma idade avançada, elas roubam a energia vital. E esse roubo de energia vital, que é um vampirismo de prana, vampirismo de energia vital, dá um estado assim de desconforto, de mal-estar, às vezes a gente fica zonzo, fica tonto com tudo isso, né? E além disso existem perturbações psíquicas, tanto no aspecto emocional como no aspecto mental também, não é? Por exemplo, a pessoa às vezes está do lado de uma outra que está com muito ódio dentro dela. E esse ódio então ele acaba influenciando o nosso ser e começa a ativar pela excitabilidade do ódio que essa pessoa tem, o aura dela, ao envolver o nosso, acaba nos atrapalhando. Então veja, à medida que eu estico o meu braço a uma distância de 1 metro e uma outra pessoa estica o braço dela a uma distância de 1 metro, os nossos auras se encostam, tanto a aura astral como a aura mental. Mas à medida que eu chego mais próximo de uma pessoa, ou mais próximo do que 2 metros, não é isso? Ou seja, 1 metro do aura dela mais 1 metro do meu aura dá 2 metros de distância corpo a corpo. Mas à medida que eu vou chegando mais perto dela, por exemplo, 1,5 metro, então eu estou recebendo influência dela. Agora imagina, por exemplo, um metrô, um ônibus, ou então um carro que a gente está com outras pessoas, então os auras estão cruzados. Então aquilo que a pessoa tem de emoções, de sentimentos dentro do seu aura, que ficam perturbando aquela pessoa, eles passam no nosso ambiente, ou na nossa ambiência de percepção. E a gente recebe essas influências. Agora, o que provoca, qual é a lei que provoca essas influências? Então, se você está sentado ao lado de uma pessoa, por exemplo, viciada em drogas, você não está recebendo as influências dela? Uma pessoa com tendência de suicídio, você está recebendo a influência dela? Uma pessoa fanática, e hoje o que tem de fanático religioso é uma coisa absurda, um sujeito assim, revoltado com a vida, não é? Uma pessoa maledicente, uma pessoa conspurcada, uma pessoa viciada, uma pessoa maléfica, não é? Maldosa. Às vezes você está ao teu lado, numa condição qualquer, você tem um bandido do seu lado, um sujeito que já estuprou, que já matou, que é fugitivo, não é, de penitenciária do seu lado, e você está recebendo essas influências, né? Então existe uma lei agora para explicar, para você entender como funciona, não é, Cátia? Chama-se lei da semelhança, ou seja, semelhante atrai semelhante. Mulher encrencada só arruma homem encrencado, encrenca atrai encrenca, raiva atrai raiva, tristeza atrai tristeza, amor atrai amor, ódio atrai ódio. Então é a grande lei que a gente chama da semelhança. Então as leis da alma, do psicomental, o que funciona é semelhança. Então o que você tem que fazer? Se você recebe uma influência negativa e não se livra dela, essa influência negativa vai atrair outras influências negativas que vão formar como que espécies de encostos no seu aura. O que é o encosto? O espírita diz que encosto é um desencarnado. Isso não é. Em 100 manifestações espíritas, apenas no máximo e até 5 são manifestações de desencarnados. 95 são energias, são às vezes formas que a gente chama de kamarupas ou formas de desejo que se manifestam, ou então formas de devatas que se manifestam. E tudo isso então exerce influências terríveis e maléficas, não é? Então
Então, a gente recebe essas influências. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência ao suicídio, apenas uma tendência. Ela desejou o suicídio, por exemplo. Aí ela vai atrair uma força negativa do suicídio que vai intensificar o desejo inicial. Ele fica mais encorpado. Como ele ficou mais encorpado, atrai mais. Ela fica mais encorpada, atrai mais. Isso vai cada vez atraindo mais e o aura dessa pessoa fica carregado dessas tendências que a gente chama de encosto, né? Então, isto dá o quê? É o que a gente chama de compulsão, que é uma primeira fase. Então, a pessoa entra num processo de compulsão. Aí, quanto mais ela sente, mais ela atrai. Então, existe compulsão para o sexo, existe compulsão para o medo, existe compulsão para a bebida, existe compulsão para a droga, compulsão para o vício, compulsão para a violência, diversos tipos de compulsões. Então, quando a pessoa tem uma compulsão, ela vai atraindo mais, se carrega mais, vai atraindo mais, se carrega mais, até que a coisa entra no outro processo, né? Que é essa energia envolve, não é? E a pessoa, ela fica praticamente comandada por ela fica obstinada por essa compulsão, não é? Então, aí já não ela fica abduzida por esta energia, por esta força negativa, não é? Então, isso chama-se obsessão. Aí, a compulsão é a primeira fase. Ela vai te levar para uma segunda fase, que é a obsessão. Aí, a pessoa tem obsessão pelo sexo, só fala no sexo, só pensa no sexo. Obsessão pela bebida, só pensa na bebida, só pensa na cachaça, só fala na cachaça. Obsessão pelo suicídio, só pensa no suicídio. Quanto mais ela pensa, mais ela atrai e tudo isso vai, não é? E aí depois vem tanta energia, ela atrai tanto que fica cerceando, isso fica muito forte em volta dela, limita e no final ela é a própria obsessão. Então isso já se transforma em possessão. Aí vem a possessão. O que é a possessão? É quando essas forças que começaram com essa tendência, né, inicial, que depois, não é isso, entrou numa fase de compulsão, que depois incorporou, virou obsessão, que depois virou possessão, aí não tem mais jeito, aquilo toma conta da pessoa e a pessoa então é vítima em defesa dessa força, não é? Então esse é o mecanismo da lei da semelhança. Então o que você tem que fazer, Kátia? Você tem que fazer exatamente pegar esse conhecimento que eu te passei e usar da forma positiva. Então, como é que é a forma positiva? Você tem que se carregar de forças positivas para você atrair coisas positivas. E à medida que você atrai coisas positivas, você expele, você afasta as coisas negativas, né? Porque você também não pode atrair tanto que vai cercear o teu livre-arbítrio, o teu conhecimento, né? Existem limites. Então, você tem que se carregar de força positiva, mas também, imagina uma pessoa que só fala em Jesus, 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 que nem esses fanáticos religiosos. Caramba, eu tinha uma esposa que ela tinha, né, ainda bem, né, porque eu comecei a ter ódio de Jesus, porque ela falava 500 vezes o nome de Jesus por dia. Como é que eu posso ter ódio de um ser desse, né? Mas caramba, fala o tempo todo o nome dele, o tempo todo o nome dele, é fanático, né? Não dá, né? No final, a pessoa tem compulsão por Jesus, tem obsessão por Jesus, depois o que ela tem? Ela tem possessão por Jesus, é como se ela fosse possuída por Jesus, e depois ela diz que é Jesus, né? Aí é o próprio Jesus, já pirou, essa tá pra lá de Bagdá, não é? Já entrou na paranoia, não é? Isso dá distúrbios mentais. Então, o grande segredo, Kátia, é você se revestir de pensamentos bons. Uma mente nobre, ela atrai saúde, não é? Então, o melhor remédio para toda e qualquer doença, para todo e qualquer mal, tanto físico como psíquico, não é? É uma mente nobre. Então, você tem que realmente se revestir de bons pensamentos, ser otimista, ser alegre, ser positiva, olhar o lado bom das coisas, entoar salmos que são protetores e sempre se fortalecer de aspectos positivos, de amor, de alegria, de saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, otimismo, né? De felicidade, de justiça, de ética, de moral, e aí vai, não é? Então tudo que é da direita, tudo que é positivo é o que você deve se revestir. E à medida que você for se revestindo disso, você vai atraindo as forças positivas, afins, e vai expulsando as forças negativas. E quando você estiver ao lado de alguém que vai exercer essa influência negativa, pelo fato de você ter essa influência positiva, é como escudo protetor. Isso então vai rechaçar, vai afastar essas influências negativas e você vai se sentir muito bem. É apenas uma postura que você deve tomar, não é? Para poder mudar o seu estado de ser. Então, este é a maneira correta. E para fazer isso, Kátia, existem exercícios? Sim. Existe uma yoga que a gente até disponibiliza na internet, já disponibilizamos,
Essa yoga já circulou a mais, eu cheguei quase a umas 500 mil cópias que eu já mandei por internet, por carta, por todo jeito, e ela está disponível, chama Yoga do Globo Azul. Então a gente cria um globo azul, sempre que acorda, sempre que dorme, e ele vai protegendo a pessoa. Então ele forma um egrégora, que é uma forma de pensamento, que afasta energias negativas e atrai as energias positivas. Chama-se egrégora do Globo Azul.